Fala galera, André Cerqueira novamente falando com vocês. Eu tenho para vocês algo especial hoje. Nós vamos falar sobre algumas coisas que tem a ver com ser percebido, ser notado, ser aceito. Muitas vezes o nosso falar ou o nosso não falar tem mais a ver com o que está aqui do que com o que está aqui. Em certas ocasiões nós temos o desejo de fazer parte de alguma equipe, de algum grupo, de alguma comunidade, e muitas vezes a nossa aparência ou a nossa conta bancária não nos permite. Outras vezes são os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa instrução que nos distancia dessas situações em que desejamos. E eu quero trazer para você hoje o poder que podemos ter em não falar nada. Muitas vezes, quando nós não falamos nada, nós dizemos muitas coisas. Por exemplo, as pessoas estão acostumadas com você sempre ajudando, sempre participando, sempre demonstrando algum interesse em mostrar que essas pessoas são importantes, que elas são destaques da nossa vida, e muitas vezes elas não são. Muitas vezes essas pessoas, elas são pessoas normais, em que compõem a nossa vida de alguma forma, mas elas não têm que ter o privilégio, né? Não tem que ter o monopólio do nosso tempo, o monopólio da nossa atenção. Isso se aplica nas empresas, isso se aplica na faculdade, isso se aplica na vida conjugal, nos relacionamentos familiares. Por quê? Muitas vezes, quando a pessoa tem demais algo, ela costuma não valorizar tanto e muito menos precificar, né? Que preço e valor são coisas diferentes, né? Preço uma coisa, valor outra. Eu posso ter um pedaço de corda extremamente com preço ajustável, barato, elástico, não importa o tipo de corda, mas se for aquela cordinha que eu puxo para abrir o paraquedas no momento que eu estou em queda livre, ela tem um valor muito grande. O preço dela pode não ser alto, financeiramente falando, né? Mas o valor dela é imenso, porque se essa cordinha não funcionar, provavelmente você terá muita dificuldade em sobreviver numa queda livre, não é? Então nós temos que entender o que nós temos para algumas pessoas é valor ou preço. Você é um gestor, uma gestora. Você é um pai, uma mãe. Ou você simplesmente compõe algo em que você faz a diferença. Você faz a diferença pelo quê? Você faz a diferença porque você é alguém que cede muito, alguém que muda muito as realidades, alguém que apoia muito, ou você é alguém que as pessoas se afeiçoam pelo seu jeito, pelo seu carisma ou pelo seu modo de introspecção? Temos uma pessoa na nossa família que ela é muito quieta, ela é muito caladinha. Só que essa pessoa, ela é extremamente educada, é uma pessoa extremamente observadora. E esse silêncio, ele desperta, ele intriga a família em conhecer mais, né? Então nós temos às vezes esse desejo de saber mais o que se passa com ela, o que acontece, o que essa pessoa pode contribuir ali para aquela reunião, aquele conclave familiar, e isso tem muito a ver com aquilo que nós não conhecemos da pessoa. O seu silêncio muitas vezes torna você atraente, sabia? O mistério, aquilo que você não deixa os outros verem constantemente. Às vezes você é uma mulher que fala bastante, é bem comunicativa, e você deixa transparecer muitas coisas suas. Você não cria um mistério, entendeu? Você não cria aquele desejo né? Muita gente, às vezes, falam que há pessoas, né, principalmente mulheres, que são mais atraentes com a lingerie, né? São mais atraentes com roupa do que sem. Não é porque os corpos são feios, não é isso. É que o mistério, aquela coisa de será
que aquilo, como será que é, como essa pessoa, nossa, aquela coisa que fica na mente, só no campo imaginativo, né? Só numa parte do córtex. Como é que eu faço para ter? Aí você fica, aquilo causa o desejo, né? Schopenhauer, ele fala sobre isso, né? Que quando você tem algo, você tem aquela satisfação porque você tem, mas já te dá tédio. Mas aí quando esse pêndulo, ele tá aqui no meio, que você ainda tá querendo conseguir algo, ainda não conseguiu, mas está quase conseguindo, é o auge, é o apogeu do sentimento. Por quê? Porque você não tem, você começa, depois que tem, a acostumar com o que você tem, acostumar com aquilo que já faz parte do teu rol de propriedade, entre aspas. Então eu quero dizer para você que quando você fica em silêncio, quando você procura falar pouco, observar mais, em determinados momentos que cabe esse tipo de comportamento, claro. Então há profissões, por exemplo, que não cabe esse tipo de comportamento, mas você pode reduzir dentro da sua própria média, dentro do seu próprio rol de trabalho e de atividades. Eu quero te dizer uma coisa, a sua concentração, aquilo que te relaxa, aquilo que te deixa tenso, aquilo que te causa equilíbrio ou que faz com que você perca o equilíbrio, é algo que você tem que começar a administrar. E com silêncio, muitas vezes você consegue administrar isso de uma forma a controlar as pessoas, a ver o quanto elas desejam te conhecer. Ou não, você vai descobrir também que às vezes a pessoa não deseja te conhecer. Às vezes a pessoa, na verdade, não tem interesse nenhum em te conhecer. Mas você já não perde tempo com essa pessoa. Você já não perde tempo com essa empresa. Você já não perde tempo com esse curso, entendeu? Por quê? Porque o mundo tem muitas riquezas. Commodity, metais preciosos, né? Moedas eletrônicas. Mas um recurso que você não consegue comprar, pelo menos ainda não, nem sei se vamos conseguir um dia, é o tempo. Você não consegue comprar tempo, né? O tempo ele escoa pelas suas mãos, pelas minhas mãos. Então não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo com quem não te valoriza. Não perca o seu tempo com quem não dá para você o que você realmente merece na intensidade que você se dedica. Entendeu? Não tenha filhos se você não tem tempo para se dedicar, se você não quer se dedicar. Não tenha esposo, não tenha esposa se você não quer se dedicar, se você não quer dividir parte do seu tempo, abrir mão de algumas coisas. Isso vai acontecer naturalmente. Então, se você leva a vida melhor sozinho, fica sozinho, fica sozinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando deixar isso de uma forma mais descontraída, porque no dia a dia você vai lidar com coisas muito, muito tensas. E para você trazer o equilíbrio, você tem que entender que essa fortaleza, essa construção de um sentimento, de uma mente mais forte, às vezes vai ser no meio do barulho. Não vai ser um lugar ideal, um lugar silencioso. Não vai ser com pessoas que combinam com o seu jeito, que têm afinidade com você. Então eu preciso que você vá adquirindo, conforme nós vamos caminhando com essa sinergia, que você vá adquirindo esse hábito de tentar fazer igual, de certa forma, resgates de helicópteros, que às vezes não tem uma pista, um heliponto assim, bem direitinho, bem plano para você pousar, mas você pousa quando é emergência. Ou às vezes você não vai pousar, mas vai jogar cordinha, né, para que aquilo que você precisa pegar venha até as suas mãos. Então, nem sempre você vai conseguir, nem sempre eu vou conseguir gravar num lugar tranquilo. E é isso que eu quero transparecer para cada um de vocês. Porque vocês sabem que muitas vezes quando você deixa tudo bem mastigadinho, tudo bem palatável, nem sempre isso tem um valor. A escassez é algo importante. Deixa às vezes ter o mundo, as pessoas à sua volta, escassez de você. Entendeu? Deixa as pessoas sentirem um pouco falta da sua fala, falta das suas dicas, da sua ajuda, entendeu? Porque isso vai trazer para você uma certa preciosidade, vai aquilatar mais a sua pessoa, vai aquilatar mais o seu desempenho. Certa feita eu estava em uma aula lá na PUC São Paulo e uma professora, ela estava ensinando cada um de nós ali a como preparar alguns textos. E esses textos ele ia para a mão de pessoas extremamente técnicas. E muitas vezes você conseguia trazer a pessoa para o seu time, trazer a pessoa para
entender ou trazer para a vida o quê? Que vida? Da leitura, também é uma vida. Da escrita, trazer o quê? Trazer uma compreensão, uma atratividade através do quê? Através da escrita voltada para aquele público técnico. E você percebia que algumas pessoas queriam que aquilo fosse moldado de acordo com a característica dela e não do leitor. Então não adianta você vender doce quando o seu público só quer comer salgado. Entendeu? E quando você é água, um exemplo aqui, figuração, você é água no meio de lugar extremamente doce ou extremamente salgado, as pessoas estão sedentas por você. Você vai regular essa quantidade de água que as pessoas vão beber de você. Deixa ter escassez. Então, naquele texto técnico, você coloca, mas não enche de tecnicidade, porque os técnicos, quando leem algo extremamente técnico, o que acontece? É mais uma leitura, ele quer algo diferente, entendeu? Dá aquela escassez da tecnicidade e deixa um arzinho mais natural, sabe? Algo mais intrigante, algo mais gostoso, palatável. Não que você vai fugir daquela escrita que é técnica. E quando você, ao contrário, não é técnico, deixa ter um pouco de escassez do teu silêncio. Né? Às vezes a tua matéria, a tua entrega não é técnica, mas põe uma pitadinha de técnica ali. Né? Técnica pode ser de qualquer coisa, né? Assim como tecnologia não é só computador. Isso, né, nós vemos claramente e cada dia mais. Né? Tecnologia nós temos desde que os símios, né, os primatas, utilizavam varas, alavancas para quebrar alimentos, para pegar coisas que os braços não alcançavam. Então, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que você e eu temos que aprender a lidar. Escassez. Mostrar um pouco menos de nós para eles desejarem um pouco mais, entendeu? Então tenta causar nas pessoas esse desejo de ter mais você, de você ser mais ouvido, né? Por quê? Porque isso vai trazer ali para aquele ambiente uma saciedade, mas não empanturramento, sabe? Quando você fica muito cheio, muito extasiado. Então hoje, essa dica que eu dou para você é que assim, não fique extremamente calado, nem fique extremamente falante. Busque o equilíbrio. Mesmo em momentos tensos ou em momentos relaxantes, né? Tenta apaziguar. Você vê que algumas famílias elas passam por grandes dificuldades, né? Até famílias famosas, exposição demais, né? Muita exposição, muita, como é que se diz? Notícia, muitas coisas que traz sobre aquelas pessoas, aquilo vai desgastando. Embora alguns fazem isso de propósito para ficar aparecendo mais vezes, mas nem sempre isso é positivo. Tá? Vamos continuar com isso e lembra, às vezes escassez é abundância. Não é um contrassenso, não é contraditório. Quanto mais escasso você for, para os ambientes, para as pessoas, só que de forma inteligente, né? Bem equilibrada, bem ponderada, o seu valor vai ser maior. E aumentando o seu valor, provavelmente vai aumentar o seu preço. Isso é importante. Dá um like aí, se inscreve. Vamos continuar nessa sinergia, nesse momento bom que estamos desenvolvendo. Eu já disse que eu não vou fazer algo exasperado, algo cheio, porque a pessoa passa a não assimilar, passa a não ter estrutura. E eu tenho certeza que você vai mudar, você vai melhorar. E eu tenho certeza por um motivo. Eu mudei. Algumas pessoas à minha volta mudaram também. E a gente não vai expor ninguém, porque essa não é a ideia. Mas você não tem nada a perder. Você vai sentindo se isso você consegue se aplicar ou não. Escassez de você. Tchau.